Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 22 de agosto de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. E dizia a todos: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. Meta do mês: desenvolver a justiça e combater a injustiça. E todos vós que sofreis injustiças dos seres humanos, sede indulgentes com as faltas dos vossos irmãos, reconhecendo que também não sois irrepreensíveis. Allan Kardec, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, meta do dia: julgar os próprios pensamentos ao invés de julgar os do próximo. Sugestão para sua prece diária: prece pelos familiares queridos. Pensemos em Jesus. Criemos um quadro mental do Cristo, aquele que nós mais gostamos. E vamos perceber que Jesus começa a irradiar sua luz, brilhando como um sol, e esses raios luminosos atingem o nosso ser. Deixemos-nos envolver por essas maravilhas que emanam do Cristo. Amado Mestre Jesus, nós queremos nesse instante colocar em tuas mãos todos os nossos familiares, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos cunhados, nossos sobrinhos, os nossos parentes, os amigos, os colegas de trabalho, todos aqueles que conhecemos. Colocamos também aqueles que não simpatizamos tanto e também aqueles que não se simpatizam conosco. Que o seu amor, Jesus, possa estar com todos os nossos irmãos, trazendo para todos nós o equilíbrio, a fraternidade, o amor. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje está completando 1.400 dias que nós estamos estudando as obras de Emmanuel, essa coletânea de livros produzido pela editora FEB, pela Federação Espírita Brasileira, compilando as mensagens de Emmanuel referente ao Novo Testamento. Então, nós começamos a estudar o Atos dos Apóstolos, depois passamos para todas as cartas de Paulo e retomamos os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e agora João. Assim que nós encerrarmos o estudo dessa obra de João, nós iniciaremos as cartas universais e Apocalipse. Claro que ainda vai aí em torno de 60 dias ainda de estudo da obra do o Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho de João. Então, meus amigos, 1.400 dias são bastante tempo, passa aí de 3 anos, né, de estudo, isso é muito bom. Eu penso, né, até já comentei uma vez, que é como se a gente estivesse fazendo um curso de teologia, né? Estudando o Novo Testamento, na profundidade que o Emmanuel traz para nós. O Emmanuel, ele faz uma cópia de como os judeus estudavam a Torá. Eles pegavam um trechinho da Torá, um versículo da Torá, uma lei, e estudava aquela lei o dia inteiro, né? Então ele vai ticando trechos do Evangelho que são importantes, todos são importantes, mas aqueles pontos mais chaves que ele quer destacar. E hoje está completando 165 dias
que nós estamos estudando o Evangelho segundo João. Ainda temos aí mais de 60 dias para frente. Então, vamos ter aí mais de 200 mensagens de Emmanuel referente ao Evangelho segundo João. Então, é muito importante. Eu vejo o Evangelho segundo João um dos evangelhos mais fortes no sentido assim, de trazer de fato a missão do Cristo. Não é a parte de contar histórias sobre Jesus, é trazer os fundamentos do Cristo, né? A base de Jesus. Tudo que Jesus é, que o João conseguiu compilar, ele trouxe no Evangelho de João. Então, é um evangelho diferente, porque a maior parte das falas de João não se encontram nos outros evangelhos, né? Que são chamados, outros evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos, porque eles têm uma repetição de mensagens. Às vezes, eles contam de um jeito, porque o Mateus ele vai frisar o evangelho para os judeus. O Marcos, ele vai trazer uma leitura do Evangelho para os gentios. Tanto Marcos quanto Lucas não foram discípulos de Jesus. Então, eles conheceram Jesus por falas de Barnabé, de Pedro, de Lucas, mais especificamente de Paulo. Claro que depois Lucas fica um tempo com Maria Santíssima para poder absorver com mais profundidade os ensinos do Cristo. Por isso que é o único evangelista que retrata o nascimento de Jesus. Então, hoje nós vamos para a nossa mensagem. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim não pode produzir nada. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. As varas da videira. Jesus é o bem e o amor do princípio. Todas as nações, aliás, todas as noções generosas da humanidade nasceram de sua divina influenciação. Com justiça, asseverou aos discípulos, nesta passagem do Evangelho de João, que seu espírito sublime representa a árvore da vida e seus seguidores sinceros as frondes promissoras, acrescentando que fora do tronco os galhos se secariam, caminhando para o fogo da purificação. Sem o Cristo, sem a essência de sua grandeza, todas as obras humanas serão destinadas a perecer. A ciência será frágil e pobre sem os valores da consciência. As escolas religiosas estarão condenadas tão logo se afastem da verdade e do bem. Infinita é a misericórdia de Jesus nos movimentos da vida planetária. No centro de toda expressão nobre da existência, pulsa seu coração amoroso, repleto da seiva do perdão e da bondade. Os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Quando traem seus deveres, secam-se, porque se afastam da seiva. Rolam ao chão dos desenganos, para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos reparadores, a fim de serem novamente tomados por Jesus à conta de sua misericórdia, para a renovação. É razoável, portanto, positivemos nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta em toda a vida. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Caminho, Verdade e Vida, da editora FEB,
capítulo 55. Meus amigos, esta mensagem ela é muito profunda, trazendo para nós as responsabilidades necessárias para o nosso processo de evolução, de aperfeiçoamento. Nós somos as varas e Jesus é o tronco, né? Jesus é a videira e nós somos os ramos dessa videira. E devemos buscar sempre estar em sintonia com Jesus. Aqueles ramos que são mais verdes estão mais próximos do Cristo, aqueles que estão mais floridos, os que estão carregados de fruto, então nem se pensa, né? Mas existem os ramos que estão murchos, amarelados, secos, e até alguns que tentam se quebrar, afastando de Jesus. E é importante, meus amigos, nós buscarmos centrar nossa conduta, comparar, fazer analogia entre nós e o Cristo e buscar fazer o que Jesus pediu para que fizéssemos. Porque senão a gente vai ficar de novo perdendo tempo aqui na Terra. Claro que ninguém perde tempo, né? Não, eu vejo assim, não há uma reencarnação perdida. Nós vamos atrasando os processos de regeneração, de progresso íntimo, e cada reencarnação nós vamos aprendendo um pouquinho. É claro que às vezes a gente vem com um compromisso grande de transformação, às vezes compromissos coletivos, e a gente nega fogo, né? E aí, nesses casos, nós perdemos aquela oportunidade. Ao estudar a obra há 2000 anos, por exemplo, o Públio, que é o Emmanuel, ele conta para nós, nessa época, que ele teve um sonho, e na época que ele reencarnaria rico no cargo de senador, com o objetivo de interferir na humanidade. Por quê? Ele estava com a faca e o queijo na mão. Que acontece? Ele estava no momento do Calvário do Cristo, do sofrimento de Jesus ali, e ele poderia ter, como ele estava representante do imperador, ele poderia ter não deixado Jesus ser assassinado daquela maneira. Como ele comenta a Pilatos, ele diz que se ele fosse o governador, ele espantaria toda aquela multidão a patadas de cavalo. Então, meus amigos, muitas vezes nós ficamos omissos diante de tarefas. Então, se o Emmanuel tivesse interferido, Jesus provavelmente desencarnaria, mas não naquela maneira de sofrimento atroz, né? E quantas vezes, por a gente negar fogo, muita gente padece, né? Muita gente sofre por causa dessas consequências de nossos atos. Então, nós temos que ter muito cuidado para que a gente não venha a negar fogo diante dos nossos compromissos reencarnatórios. Então, aproveitemos as oportunidades que nos são concedidas. Meus amigos, vamos nesse momento fazer prece, buscar sempre sintonizar com Jesus. Se você está doente, está sofrendo, está desempregado, com muitas aflições, faz prece. Claro que a prece não quer dizer que você tem que parar de ir em busca do socorro, mas precisamos fazer prece para que a gente possa se equilibrar, para que a gente possa manter-se em sintonia com o nosso anjo guardião, com o Cristo, então, que vai nos amparar sempre. Amado Mestre Jesus, nós queremos neste momento agradecer novamente a Emmanuel, agradecer a Chico Xavier, a todos aqueles outros, a família de Chico,
todos que sustentaram a tarefa do Chico aqui na Terra. E com os estudos das obras de Emmanuel, das mensagens de Emmanuel, nesses mais de 3 anos, possam produzir em nós modificações profundas, transformando-nos, levando-nos a desenvolver em nós o amor e a fraternidade. Bondoso Jesus, fica conosco. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.